Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Pessoal, a gente vai iniciar mais uma aula, mais uma aula dessas que a gente está fazendo nesse período aí de quarentena, né? Já que a gente não pode estar presencial. Então, a gente está fazendo essas aulas para não deixarem vocês ociosos, tá? E aí, fazer com que vocês se mantenham ativos aí em relação ao estudo. E hoje eu separei um tema bastante interessante, eu acho bastante peculiar para a atual situação da gente e para a futura, para uma situação que a gente vai passar, com certeza. E aí, quando essa situação passar, a gente vai precisar estar preparado para o futuro, tranquilo? Então, aqui eu fiz um tema bem diferente do normal, profissional mecânico. O que seria o profissional mecânico? Como se tornar esse profissional? Quais os passo a passos que a gente tem que passar para poder chegar a ser esse profissional? Então, eu separei alguns temazinhos, algumas observações que a gente pode fazer, como profissional, como profissionais de informação, como o caso de vocês, devem estar pegando essas dicas aí para, no futuro, vocês lá na frente vão perceber que isso vai fazer diferença aí para vocês, tá? Então, eu separei aqui alguns princípios. A gente tem aí um princípio do conhecimento técnico, o senso crítico, a honestidade e o princípio do atento, da atenção, na realidade, né? Aquele momento em que a gente tem que estar atento a todo o procedimento que a gente está efetuando, o que o cliente está falando, tudo aquilo. Então, aqui eu vou comentar um pouquinho sobre cada coisa. E aí, abordando o conhecimento técnico, a gente aborda aí essa parte do conhecer cada peça do veículo, conhecer cada componente, cada sistema, como funciona cada coisa. Conhecimento técnico vai muito além da sala de aula, vai muito além de uma apostila, vai muito além disso. Ele vai junto com a experiência, vai junto com o momento em que você está passando, cada situação que você está lidando no dia a dia. Então, o conhecimento técnico vai fazer diferença, sim, no profissional. A gente a gente percebe muito isso quando a gente tem, vamos supor, uma entrevista de emprego, na qual a gente tem uma avaliação técnica para fazer lá, uma provinha que cai algumas questões técnicas. Então, a gente faz com que esse, esse conhecimento técnico venha a fazer a diferença naquele momento. Então, a pessoa que está mais capacitada para o conhecimento técnico relacionado àquela avaliação, com certeza vai fazer a diferença naquele momento. Então, o conhecimento técnico, isso é para qualquer tipo de profissional, tá? Não só para a gente como mecânico, mas qualquer tipo de profissional, o conhecimento técnico vai fazer diferença. Claro, cada um na sua área, né? Mas isso vai fazer muita diferença para quem tem esse conhecimento técnico, para quem tem vontade ainda de continuar aprendendo. Até porque a profissão da gente, ela não ela não está estagnada, ela não é aquilo e não consegue passar, muito pelo contrário, cada dia vai chegando novas tecnologias, tudo vai se avançando e aí vai fazendo a diferença, beleza? Então, outro ponto aqui que a gente vai separar, que eu separei aqui, foi o senso crítico, tá? Então, assim, além da gente ter esse conhecimento técnico, a gente tem que ter um senso crítico para tudo, seja para o momento da abordagem do cliente, quando o cliente chega à oficina reclamando de alguma coisa, alegando que o carro está fazendo barulho, que apareceu uma luz no painel, qualquer coisa do tipo, a gente tem que ter aquele senso crítico de começar a filtrar as informações do que o cliente está falando. Então, se o cliente começa a comentar lá, eu comecei a ouvir um barulho após ter passado num buraco, ou então acendeu a luz de direção depois que eu abasteci, ou então, vamos supor aí, o
carro começou a falhar depois de determinado momento, é só quando frio, é só quando esquenta. Detalhes que a gente tem que ir filtrando, tem que ir começando a filtrar quando o cliente está lá reclamando do problema do carro. E aí, depois que a gente filtra toda essa informação, a gente vai para a parte prática, né? A gente vai chegar ao veículo, vai ver como ele está funcionando, vai tentar reproduzir o que o cliente está falando. Se for uma luz de direção acesa, a gente vai verificar se realmente essa luz está acesa. Se ela está acesa, a gente precisa passar lá o scanner, verificar qual o código que tá gerando na central. E aí, depois disso, a gente vai verificar o sistema a qual o código corresponde. Lembrando que na injeção eletrônica a gente tem aquela observação, né? Não significa que por um código está informando que o defeito se encontra no sistema, vamos supor que deu falha no sensor de oxigênio. Não significa que a peça danificada seja a sonda lambda, no caso, o sensor de oxigênio. Pode ser algo no circuito dela, um chicote elétrico, pode ser um fusível, pode ser até um problema com catalisador e ele está alegando que seja a sonda de oxigênio. Então a gente precisa ter esse senso crítico, a gente precisa analisar com mais cuidado as alegações que o cliente dá e o problema que o veículo aparece. Assim a gente consegue ser mais preciso no nosso diagnóstico, tá? A gente como mecânico, como um profissional, a gente vai demorar menos para poder chegar a um diagnóstico mais preciso, dessa forma. Não vai precisar, troca aquela peça para ver se é, troca essa outra para ver se é, faz isso, faz aquilo. Isso vai demorar, vai demandar mais tempo. Isso daí, o cliente já fica chateado porque está com o carro parado, porque o carro já está com defeito, e aí você demora a dar esse diagnóstico. Então, isso daí vai atrapalhar no momento da manutenção. Então, é importante a gente ter esse senso crítico para fazer essa avaliação no momento que o veículo chega, tá? Outro ponto bastante importante e muito forte que a gente tem que ter, todo profissional, independente da área, é a honestidade, tá? O profissional que é honesto, ele tende a ser mais próspero do que qualquer outro profissional. Isso pode demorar mais ou demorar menos, depende muito das condições. Porém, todo profissional que é honesto, ele tende a prosperar mais do que os outros. Por quê? Porque a honestidade que ele tem, o caráter de honestidade que ele tem, leva a isso. Todo cliente que chegar, que abordar ele, que perceber que é um cara que não passa uma peça que não está com defeito, que não tem nada no orçamento, que está lá com valor exorbitante, algo que ele alterou o valor, porque se o cliente não autorizar, você já tem outra peça com um valor alterado, ou mão de obra, ou algo do tipo. Não fique enrolando na hora de dar um diagnóstico, vamos ver se é isso aqui, compra aquela peça, faz isso, faz aquilo e dá errado. Então, a honestidade tem que caminhar lado a lado. É aquele livro que a gente tem que colocar embaixo do braço o tempo todinho, tá? Então, a honestidade é um ponto muito forte que a gente tem que fazer a diferença no dia a dia da gente como profissional. Já peguei vários casos em que mecânicos alegavam que o problema do carro era uma coisa tal, e muitas vezes era só um fio partido, era uma coisa totalmente diferente, era um parafuso folgado, qualquer coisa do gênero. E aí, como a pessoa não era honesta, passou um valor totalmente diferente para o cliente, e o cliente pagou acreditando que era aquilo, mas não resolveu o problema. E aí, quando chega em outra oficina, que ele dá de cara com um profissional que é honesto, ele vai dizer, não, isso aqui era só um parafuso, estava folgado, a gente apertou, resolveu o problema. E ele pergunta até, e aí, quanto foi? E o profissional diz, não, não custou nada, foi só um parafuso. Não demandou tempo de produção, não parei os produtivos que eu tenho aqui na oficina, os mecânicos que eu tenho, não precisei parar tanto tempo para fazer isso, então não se preocupe não, isso daí não vai gerar nenhum ônus para o senhor. E aí o cliente fica satisfeito com aquela atitude, percebe que o cara é honesto e a tendência dele é retornar sempre para aquela oficina
Sem falar que ele vai começar a indicar para os amigos dele, familiares, que têm veículos a fazer o serviço lá. Então, isso faz a diferença. O profissional que é honesto faz uma diferença muito grande no ambiente de trabalho. E na vida secular também, na vida familiar, seja onde for, isso tudo vai fazer diferença. Falar a verdade sempre faz a diferença. Por mais que as consequências venham a ser dolorosas, as consequências venham a ser onerosas, muitas vezes vai ser um custo muito alto que você vai gerar falando a verdade, mas vai valer a pena, tá? Pelo menos o peso da consciência você não vai ter aquele encargo todo sobre você porque você mentiu, porque você escondeu alguma coisa de um cliente, de uma família, de alguma coisa do tipo. Então, a honestidade tem que estar caminhando lado a lado com um profissional, beleza? Outra observação aí que a gente tem que ter como profissional é a atenção, tá? A atenção no momento que a gente está trabalhando é algo que não pode faltar de jeito nenhum. Então, eu já passei por algumas oficinas em que técnicos queriam colocar uma música ambiente na oficina. Tá, até certo ponto eu não chego a discordar disso. Porém, tem gente que não sabe conseguir separar as coisas. E aí o que acontece? Muitas vezes começa a tocar uma música que o cara gosta muito e o cara começa a se distrair com a música. E aí acaba faltando atenção no reparo que ele está fazendo. Tá? Isso serve para qualquer coisa. Muitas vezes é um celular. Já participei de reuniões onde um gestor reclamou muito porque estava uma utilização absurda do celular de determinados colaboradores e isso estava afetando, de certa forma, o trabalho. Depois que ele teve todo o trabalho de puxar as câmeras para poder verificar e via que a pessoa estava no celular e por estar no celular passou despercebido determinado ponto de um reparo. Então, a atenção no momento do trabalho da gente é algo super importante, tá? Coloquei a imagem aí de um cara trabalhando numa aeronave, não é o ramo da gente, mas assim, é porque imagina só o cara que está trabalhando numa turbina dessa, ele simplesmente esquecer de apertar um parafuso, não torquear bem determinada porca, um conector ficar solto, um mangote desfolgado, algo do tipo. Cara, o coisa tá não sei quantos mil metros acima da gente e uma falha dessa vai matar muita gente, tá? Então, uma falta de atenção de um profissional desse vai causar uma consequência muito grave. E eu levo isso comigo, independente da minha área, por não estar trabalhando com aeronave, mas eu trabalho com a mecânica automotiva e eu penso dessa forma, pô, eu tenho vidas que estão aqui dentro, tá? Não sei quem é, também não me importa quem seja, mas são vidas. Independente se o cara faz as coisas certas, faz as coisas erradas, se é um advogado, se é um médico, se é um pai de família, não, eu não me importo com a classe social, com o trabalho que ele está fazendo, mas eu me importo sim que é uma vida. Então eu tenho que ter todo esse cuidado. Eu costumo pensar da seguinte forma: eu costumo cuidar do carro do cliente como se fosse o meu. Então se eu vou testar o carro, eu não faço nenhum tipo de aceleração brusca, saio cantando pneu, alguma coisa desse tipo. Eu evito, porque se eu não faço no meu carro, por que eu vou fazer no carro de um cliente? Então, a atenção, o cuidado que a gente tem que ter no momento de um reparo, no momento de um teste, é imprescindível. Já aconteceu casos de uma falta de atenção, o cara está testando o carro, acabar colidindo com um outro carro, uma moto, seja o que for, e aí gerando um desconforto para a oficina, gerando um desconforto para o cliente, porque isso tem que ser passado para o cliente. Infelizmente, ele vai perder a confiança no profissional e na oficina, tá? Então, a atenção é algo que também não pode faltar para o cara que quer ser um profissional, independente da área, tranquilo? E aí a gente tem algumas atitudes, tá? Algumas atitudes que fazem diferença para a gente, para um profissional. Eu digo isso porque muitas dessas atitudes eu fiz, eu participei, então
fazia parte muito do meu dia a dia, fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, eu costumo ainda fazer esses passos a passos aí, porque faz diferença, né? Independente do cargo que eu esteja exercendo, dependendo do cargo que você vai exercer, mas isso daí faz diferença no momento que você começa a praticar. Seu dia a dia começa a ser dessa forma, tá? Então, a gente tem aí a proatividade. O cara que é proativo é aquele cara que é olhado diferente. É aquele cara que, muitas vezes, todo mundo está fazendo a mesma coisa, mas você, por ser uma pessoa proativa, está fazendo algo que é diferente. É algo que você pensa fora da caixa, tá? Então, muitas vezes está um pessoal lá que, não tem nada para fazer nesse momento aí, não tem carro, não tem nada, não tem nada, vamos sentar e conversar. E aquele cara que é proativo, não, aquele cara que está olhando as coisas, pô, meu irmão, aí tem uma limpeza para fazer ali no meu box, as ferramentas estão bagunçadas, eu vou arrumar ali a ferramentaria, vou olhar ali um manual técnico, vou procurar saber alguma informação técnica de determinado carro, alguma coisa desse tipo. Então, a gente que começa a trabalhar dessa forma, de forma proativa, tende a ser observado de outra forma. Tem gente que vai achar que aquilo ali um cara é um babão, um cara só sabe tá puxando o saco da empresa, do chefe ou algo do tipo, mas é algo que é gratificante para você. Você não vai ficar parado, você não vai ficar perdendo tempo conversando besteira, principalmente no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é para isso. A gente tem outros momentos que a gente pode estar fazendo isso daí. A gente tem os momentos de lazer, a gente tem os momentos da hora do almoço, antes e depois do trabalho. A gente tem todo um tempo para poder conversar. No momento do trabalho, a gente pode conversar, mas algo que venha a enriquecer o conhecimento da gente, né? Não evitar brincadeiras e tal, para não ser chamado a atenção. É o que eu, pelo menos, eu odeio ser chamado a atenção. E quando eu sou chamado a atenção de um determinado ponto, eu procuro não errar novamente naquele ponto. Eu posso errar novamente em alguma outra coisa, mas naquele ponto eu tento não errar, porque já fui chamado a atenção. Tá? Então, o cara que é proativo é aquele cara que é diferente dos outros, beleza? Então, só para falar um pouquinho sobre essa imagem, pode ver aí, ó. Eu tenho vários peixes no mesmo aquário e tem um aquário vazio. E aquele peixinho que pulou, ele percebeu, pô, por que tem tanto peixe num aquário só, quando eu posso passar para um outro, onde eu tenho mais espaço, onde eu tenho mais liberdade e, consequentemente, mais oxigênio para ele, né? Então, ele pensou fora e teve a proatividade de poder de sair, não esperou ninguém tirar ele, tá? Então, é aquela atitude sem a necessidade de alguém estar dizendo, faz aqui, faz isso, tá vendo que tá bagunçado? Não, tá vendo que tá desarrumado? Não, arruma, limpa, tal. É você ter a, a ação antes de ser chamada a atenção para aquilo, tá? Então, a gente faz a diferença fazendo esse tipo de abordagem, beleza? Parou. Cara, a curiosidade é algo que faz parte do profissional, principalmente da área da gente, da mecânica. O profissional mecânico ele é curioso por natureza. Se você pretende ser um mecânico e ainda não é curioso, mas vai se tornar, porque a tendência da gente é sempre querer saber mais, querer saber como é que funciona cada coisa, o porquê de cada coisa. Pelo menos um profissional que gosta do que faz, tá? Quem está lá só para trocar peça é diferente. Mas quem está lá para entender o funcionamento, querer saber como funciona, para poder consertar da forma correta, para poder dizer ao cliente, ó, o defeito do carro é determinado por conta disso, disso e disso, tem que ser reparado por conta disso, disso e disso. De forma bem técnica, de forma bem
sucinta, né, bem limpa, de forma clara para o cliente, mas é algo que faz a diferença. Eu digo isso porque sempre que eu tenho alguma dúvida relacionada a qualquer carro, qualquer modelo de carro, qualquer coisa na realidade, seja envolvida ao trabalho, seja envolvida na vida secular, qualquer coisa do tipo, eu costumo procurar saber o porquê. Então, é algo que vai fazer a diferença. Muitas vezes o cara pensa, eu queria saber como é que funciona um limpador de farol automático. Tem carro que tem aquele jato de água só para limpar o farol, mas o cara não sabe como funciona. O cara vai lá e descobre como funciona. Um dia, sem querer, ele dá de cara com um problema num carro que tem isso daí. Ele sabe como funciona. Ele não vai perder tempo ainda procurando. Porque ele já estudou antes, ele foi curioso o suficiente para ir atrás disso. Então, ele já vai sair na frente de outros técnicos que estavam perdidos, né? Conversando lá, besteira. Então, a curiosidade ajuda muito a gente por conta disso. Muitas vezes, no tempo ocioso, lá na oficina, o cara está parado, aí o cara começa a pesquisar. Ó. Pô, como é que funciona aquilo? Eu nunca trabalhei, nunca abri um motor. Vamos ver como é que se faz. Vamos ver quais as peças que eu tenho que ter cuidado na hora de desmontagem. O que é que eu tenho que analisar? O porquê disso? Se um carro chega aqui com problema no câmbio, quais são os problemas que geralmente acontecem, o que, é que eu devo analisar. Então, tudo isso faz parte do, do aprendizado, né? A curiosidade faz parte do aprendizado da gente, tranquilo? Seja criativo. A criatividade, ela faz parte do nosso dia a dia, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que pensar muito fora da caixa. A gente recebe muitas vezes um cliente que não sabe nem dizer como é que aconteceu determinado defeito, determinado problema, e a gente tem que imaginar, supor algo que é algo fora do comum. E muitas vezes realmente foi algo semelhante àquilo que a gente imaginou que aconteceu. Da mesma forma é para reparar, às vezes a gente se dá de cara com um problema que a gente nunca tinha visto, e aí a gente começa a pensar fora do contexto para poder chegar a uma determinada conclusão, a uma determinada ideia, e aí sim trazer para o contexto novamente. Então, seja criativo, seja uma pessoa que não fica simplesmente parada, pensando só que minha função é trocar óleo e filtro, óleo e filtro, óleo e filtro, e só naquilo. Pô, não, é trocar óleo e filtro, mas de vez em quando eu não recebo um carro aqui, então eu vou ali junto com um técnico mais antigo, vou começar a ver aquilo dali, a pesquisar, olhar, ter um interesse em querer aprender mais, em querer pensar fora da caixa, em querer sair daquele ambiente de comodismo que a gente muitas vezes fica, tá? Então a criatividade acompanha a gente também na nossa profissão, tá? A integridade, o ser íntegro, é algo que também faz parte da gente, tem que fazer parte da gente. E aí eu separei uma frase que eu achei interessante, que eu estava pesquisando, e aí ele diz, a integridade é uma escolha pessoal, um compromisso inflexível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Então, assim, a frase em si, ela fala muita coisa, diz muita coisa, mas uma das principais é que ele diz que é uma escolha pessoal. Ninguém põe a faca no seu pescoço e diz você vai ser íntegro, tá? Senão você vai morrer. Não. Isso daí é uma escolha sua. Você vai escolher isso daí. Pô, será que vai valer a pena ser íntegro? Será que vai valer a pena eu honrar os meus valores, os meus princípios, ou honrar os valores e princípios da empresa da qual eu estou trabalhando? Então, a integridade caminha junto lá com a honestidade, tá? Então, quem decide ser íntegro também vai estar sendo uma pessoa honesta, tá? Então, isso daí vai fazer a diferença no ambiente de trabalho, junto com seus colegas, familiares, seja onde você estiver. A integridade vai fazer parte do seu dia a dia, vai fazer parte da sua vida e você vai se tornar uma pessoa íntegra por natureza, a partir do momento que você toma atitudes desse tipo, tá? Então, é algo, como ele está dizendo aí, é um compromisso que você tem que é inflexível. Ou seja, ou você é íntegro ou você não é. Não tem como você ser um meio termo lá. Ele não tem essa possibilidade, tá? Então, é um compromisso que você tem que ter para você principalmente em determinados pontos em que
acontecem. Muitas vezes é um cliente que chega, a empresa trabalha de uma certa forma onde ela diz, ó, para o carro entrar na oficina, ela tem que ter uma ordem de serviço, tem que ter um recebimento, tem que passar pela recepção, depois é que vai chegar na mão do técnico. E muitas vezes tem pessoas que querem pular essas etapas aí direto para o técnico sem abrir uma ordem de serviço. Você está atropelando os processos, tá? Isso daí vai passar por cima de processos, vai atrapalhar todo o procedimento. E aí muitas vezes é algo que o cara está dizendo que, ó, se tu fizer isso daqui, ou então abre a ordem de serviço, fala um determinado, faz uma reclamação lá, e aí quando passa para o técnico, ele fala com o técnico, ó, eu coloquei essa reclamação, mas não é isso não, tem como tu dar uma olhada em outra coisa aqui, tem como tu desmontar aquilo dali, tem como tu ver aquilo, ver isso, eu te dou um negocinho por fora, não sei o que. Cara, se tua empresa não permite nada desse tipo, então não faz. A integridade vai fazer diferença nesse momento, tá? Então, não permite que isso aconteça, beleza? Faça com que as pessoas te conheçam pelo caráter que você tem, pela pessoa é, íntegra, pela pessoa honesta que você é, tá? Então, isso daí vai fazer diferença muito grande no dia a dia do profissional. E aí, depois disso tudo aí que eu falei, a gente vai ter alguns resultados, tá? Mas, claro, sem a gente não vai chegar nos resultados finais se não a gente passar por essa obra-prima que é ser um profissional mecânico, né? Que está se sujando de graxa, que está se enfiando debaixo do carro. Então, depois de muito trabalho, tá? Muita dor de cabeça, muito estresse, depois de passar muito tempo procurando defeito onde não tinha, que era outra coisa que não tinha nada a ver, depois de o cara tá totalmente cansado, exacerbado já de trabalhar, vai chegar o resultado, tá? E pode acreditar, o resultado ele é maravilhoso. Depois que você chega num determinado ponto, você começa a observar as coisas de outra forma. Depois que você olha lá para trás de pô, eu passei por todo esse processo, eu já fui auxiliar, eu já fui um mecânico, agora eu sou o chefe da oficina, agora eu sou gerente, agora eu sou dono da minha oficina. Então, é algo muito gratificante quando a gente começa a passar tudo isso. A experiência que você adquire é muito boa, faz uma diferença muito grande. Você começa a ser visto como um exemplo, dependendo do cargo que você exerce, você começa a ser visto como um líder. Então, as pessoas começam a procurar sua opinião para várias coisas, independente do setor da empresa. As pessoas começam a lhe observar de outra forma, a procurar o seu auxílio para determinados problemas. Então, tudo isso vai gerar um resultado gratificante lá na frente. Sem falar que, principalmente para quem pensa em abrir o seu próprio negócio, sua própria oficina, mas lá na frente, quem sabe, a gente pode chegar a esse nível aí, tá? Essa oficina é uma oficina de São Paulo, ela trabalha aí com veículos importados, só importados. Tá aí na imagem, dá para ver rapidamente aí que a gente tem Audi, BMW, tem uma Ferrari escondidinha lá embaixo, um Porsche lá atrás. Então, a gente pode ver aí que um dia, quem sabe, a gente pode chegar nesse nível, vai depender só da gente, tá? Vai depender só e unicamente da gente, dependendo aí das diretrizes aqui, dos princípios que eu coloquei aqui e outras que você vai adquirindo no meio do caminho. Então, é como eu disse, os resultados são muito gratificantes para quando a gente segue esses passo a passo aí, tranquilo? Espero aí que vocês tenham entendido essa parte, espero que vocês tenham absorvido um conhecimento aí, essas dicas aí que eu passei por boas experiências aí, praticando essas dicas aí, dicas que eu adquiri durante a experiência do trabalho, dicas que foram adquiridas durante contatos com pessoas que eu admiro até hoje. Então, faz diferença sim, fazer, seguir esses determinados princípios, esses fundamentos aí, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero sim que vocês
tenham adquirido esse conhecimento, beleza?